Senhor Jesus, estou aqui para gravar mais um vídeo, sempre como eu digo, né, para nossa reflexão e também pela preocupação que há no meu coração de nós ouvirmos o verdadeiro Evangelho. Há uma preocupação no meu coração de nós conhecermos a verdade. Cristo disse que nós conheceríamos a verdade e essa verdade nos libertaria. E com toda certeza, Cristo não mentiu. A verdade é libertadora, a verdade torna os simples sábios, a verdade nos dá entendimento da nossa identidade, do que Cristo fez na cruz, a verdade nos dá identidade, nos dá sabedoria de quem é Deus, do que a Bíblia diz, o que o mundo diz, o que os falsos profetas diz. A verdade nos ajuda a identificarmos as vozes, tanto na nossa consciência como a voz do mundo, como a voz de Deus, e nos liberta. Então, essa é a preocupação no meu coração, por isso eu gravo esses vídeos, por mais que o meu canal não esteja indo muito bem, e nem as minhas redes sociais, mas não importa. O que importa é que eu me sinto trabalhando para Deus o pouco que eu consigo. Então a minha esperança é para que essa mensagem, os meus vídeos cheguem em algum coração por aí, porque a verdade liberta, a palavra renova a nossa mente. Um dos maiores presentes que o Senhor nos deu, além da palavra e do Espírito Santo, é uma mente de Cristo, pensar como Cristo, falar como Cristo falaria, se comportar como Cristo se comportaria, amar a verdade, ter uma palavra de conforto, como o profeta Isaías disse que o Senhor fez dele uma espada, colocou uma espada na boca de Isaías. Isaías disse que o Senhor o capacitou para confrontar o perverso e dar uma palavra de esperança ao aflito. Isso que é ter uma mente de Cristo também, né? Nós termos essa capacidade de confrontarmos o pecado, de falarmos do que está errado, confortarmos os aflitos, aqueles que precisam de uma palavra de esperança, e defendemos a verdade, né? Então, confrontar o pecado, dar uma palavra de esperança a quem precisa e fazer tudo para a glória de Deus. Eu queria aqui apenas deixar uma reflexão que está no Salmo 53, onde Davi tem uma indignação em seu coração porque ele diz que primeiro que o insensato diz em seu coração que não há Deus e que ninguém busca a Deus na terra. Todos se extraviaram e todos se desviaram da glória de Deus. Eu queria ler aqui o Salmo e trazer uma curta reflexão para o nosso entendimento, que diz assim, Salmo 53. O tolo disse em seu coração, não há Deus. Eles são corruptos e cometeram abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou lá do céu sobre os filhos dos homens para ver se havia alguém que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Cada um deles se virou. Eles todos se tornaram imundos. Não há ninguém que faça o bem. Não, nem sequer um. Os trabalhadores da perversidade não têm nenhum conhecimento. Os que devoram meu povo, como quem devora o pão, eles não clamaram a Deus. Lá estavam eles, em grande temor, onde não havia temor, pois Deus espalhou os ossos daqueles que acampam contra ti. Tu os envergonhastes porque Deus os desprezou. Ó, se a salvação de Israel viesse de Sião, quando Deus trouxer os cativos do seu povo, Jacó se regozijará e Israel será feliz. Tem uma reclamação no coração de Davi que o tolo diz em seu coração que não há Deus. E o apóstolo Pedro disse que muitos escarneceriam dizendo, pela demora da vinda do Senhor, se perguntando, onde está o seu Deus? E a minha palavra hoje é que existem as pessoas ao redor do mundo que blasfemam contra Deus, existem
literaturas que confundem a nossa mente, falsos livros, falsas pregações. E existe aquele que diz em seu coração que não há Deus e que se torna tolo em sua própria existência. Mas nós cristãos, nós cremos em Cristo. Nós precisamos andar na direção oposta do mundo. Por mais que o mundo esteja indo de mal a pior, por mais que seja cada vez mais difícil encontrar uma boa pregação, por mais que o mundo esteja enfiado na sensualidade, todos esses problemas de caráter, nós cristãos precisamos olhar, fazer a nossa parte, lermos a nossa Bíblia todos os dias e confiarmos em Cristo. E aí ele diz aqui no verso 4: os trabalhadores da perversidade não têm conhecimento, os que devoram meu povo como quem devora o pão, eles não clamaram a Deus. O que tem acontecido hoje, né? Os falsos pastores, os falsos profetas têm devorado o povo de Deus como se fosse pão. E eu sinto que a igreja está sedenta de ouvir a palavra de Deus. A igreja está sedenta de ouvir uma palavra que edifica. Todo verdadeiro cristão, quando ouve a palavra, ele se desperta, ele se arrepende, ele chora, ele derrama as lágrimas porque ele é tocado pela palavra. O que não está tendo nas nossas igrejas. Porque os perversos estão reinando. Mas nós, cristãos, precisamos levantar a nossa voz. Nós, cristãos, precisamos confiar no Senhor. Fazermos a nossa parte. É imprescindível que nós leamos as nossas Bíblias. Por mais que nós vamos à igreja todos os dias, temos o Espírito Santo, ouvimos as pregações, mas é imprescindível que nós aprendamos a buscar a Deus por nós mesmos. Que nós não sejamos tolos de dizer que nós não precisamos do Senhor, ou que não há Deus, ou que a palavra não é a verdade, ou que a palavra apenas contém, a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. E é o Senhor Jesus que nos dá esperança. Então, que nós não sejamos tolos de dizermos no nosso coração que não há Deus. Por mais que pareça que o diabo está vencendo, que as trevas estão vencendo, por mais que pareça que a igreja está perdendo essa batalha, eu queria dizer que nós não estamos perdendo batalha alguma. Nós estamos sendo sustentados pelo poder de Cristo. Por mais que a verdade tropece, por mais que a verdade seja ridicularizada, por mais que as pessoas não aceitem os absolutos bíblicos, os absolutos da verdade, nós continuaremos pregando a verdade, sem comprometer a palavra, e tendo coragem de erguermos a nossa voz nesse mundo caótico em que vivemos, porque está cada vez mais difícil ser santo. Às vezes eu olho no YouTube alguns vídeos e é muito fácil encontrarmos um vídeo de pessoas que fazem de tudo para ter visualizações, e mulheres atraentes que mostram o corpo, os falsos profetas que com suas direções proféticas, e as pessoas se transformam em um personagem para conseguir likes, para conseguir curtidas no Instagram. E as pessoas têm perdido o senso da verdade. Então, a preocupação no meu coração é para que nós ouçamos a palavra do Senhor e que nós buscamos a Deus por nós mesmos, porque a Bíblia nos diz que no fim dos tempos apareceriam escarnecedores. Paulo nos diz a Timóteo: escarnecedores, amantes de si mesmo, inimigos da verdade, amantes da injustiça, que amam a injustiça. Incompreensíveis, irremediáveis, homens que não amam a Deus. E Jesus disse que o amor de muitos esfriará.
E nós estamos vivendo esse tempo onde o amor de muitos estão esfriando, onde nós vamos para a igreja e não mais somos transformados pelo poder da palavra. Os louvores, infelizmente, não consegue tocar mais o nosso coração para que isso dure durante a semana e no domingo nós estejamos renovados para um novo culto. Então nós precisamos buscar a Deus por nós mesmos, pedirmos a Deus por um refrigério na nossa alma, porque a confusão está muito grande. Então a minha oração é para que esses meus vídeos, o pouco que seja, possa te ajudar a buscar a Deus, a não andar na via que o mundo está andando. Nós estamos em uma outra direção. Nós estamos sendo preparados para habitar na Nova Jerusalém. Estamos sendo preparados por Cristo para estarmos com o Senhor um dia. E a minha bandeira e a minha proteção é pela palavra. A minha bandeira e a minha proteção é pela família. O que eu luto todos os dias, além de falar aqui nos meus vídeos, é cuidar da minha esposa, honrar a igreja que eu congrego, dar o meu melhor no grupo de louvor, dar o meu melhor em qualquer parte da minha vida, em relação à minha vida pessoal, à minha vida na igreja, e dar valor a isso. A Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Chegará um dia que o Senhor não estará mais presente, que o Senhor não estará mais disponível. Chegará um dia que a igreja não estará mais sobre a terra. E quando o Senhor retirar a igreja da terra, as pessoas que habitarão aqui estarão em grande desespero. Se o que nós estamos vivendo já está tão feio assim, principalmente no Brasil, dessa legalização, votando para legalizar o aborto, banheiros unissex, esse movimento de ideologia de gênero, essa intolerância quando nós dizemos que a homossexualidade é pecado. Claro, é pecado, mas a imoralidade é pecado, a mentira é pecado. É um pecado como todos os outros e é uma cruz que nós devemos carregar. Eu já falei aqui do meu problema de imoralidade, que o Senhor me curou. É uma cruz que eu carrego todos os dias da minha imoralidade. É uma luta, ser fiel à minha esposa. Eu sou fiel a ela porque eu amo a Cristo e porque eu a amo, mas eu luto por isso para ser fiel a ela todos os dias. Então hoje há essa intolerância, hoje há esse movimento que não tolera que a verdade seja dita em suas faces. E cabe a nós não irmos de acordo com o mundo, não comprometermos a verdade por causa da pressão do mundo, não comprometermos a verdade para virarmos um personagem por causa de redes sociais. As redes sociais não é a nossa realidade, é um holograma. A nossa realidade é o que a gente vive na nossa vida de oração, na nossa intimidade, na nossa igreja, como estamos congregando. Essa é a nossa realidade. Eu creio que as redes sociais é como se fosse apenas uma sobra do que acontece na nossa vida pessoal e não a realidade da nossa vida. Então, a minha oração é para que nós não digamos em nosso coração que não há Deus ou que o Senhor tarda em vir. Como o Senhor Jesus nos ensinou do homem, né, que disse em seu coração: o Senhor tardou em vir, e ele começou a beber, começou a se embebedar com os bêbados, e o Senhor veio de volta e o encontrou despreparado, porque ele começou a beber com os bêbados e começou a viver uma vida carnal. Então, esperamos o Senhor em santidade. Não nos embebedamos com os bêbados, não mintamos com os mentirosos,
não sejamos adúlteros com os adúlteros, mas esperemos ao Senhor em uma vida santa de oração, lutando pela verdade e, mais importante do que tudo, defendendo a igreja do Senhor, levantando a nossa voz pela igreja do Senhor. Eu, por algum tempo na minha vida, não valorizei a igreja. Eu negava a Cristo, falava que não era cristão, falava que eu ia na igreja, mas agora não vou mais, e estava me lixando para a igreja. Mas o Senhor trabalhou na minha alma e me ensinou a amar a igreja. Se você diz isso no seu coração, se você nega a Cristo, se você nega a igreja, retroceda do seu caminho, porque a igreja está aqui para mostrar a Cristo a nós. A igreja está aqui para nos trazer a luz de Cristo, para nos trazer a palavra. A igreja está aqui para nos trazer Deus junto de nós. Assim como Moisés trouxe a presença de Deus no meio do povo, a igreja, a verdadeira igreja de Cristo, traz a presença de Cristo no nosso meio. Se já está ruim com a igreja, imagina quando o Senhor retirar a igreja. Já há um espírito de Babilônia no mundo, governando o mundo, onde as pessoas estão cada vez mais imorais, mas nós não seguimos o espírito de Babilônia, nós seguimos o espírito de Cristo. Então, termino meu vídeo dizendo: busquemos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e cultivemos, guardemos a nossa esperança, porque os tempos são sombrios e os tempos se tornarão ainda piores e nós precisamos estar preparados. Então, ore, trabalhe, leia a Bíblia, se prepare espiritualmente, coloque a armadura de Deus, o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação, o cinturão da verdade, calçado do evangelho da paz, e se fortaleça na força do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Um abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo.